Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Lu Alone e muito obrigado pela sua audiência aqui nesse podcast que fazemos com tanto temor e com tanto carinho para abençoar e edificar vidas. O nosso convidado hoje, quando criança, queria ser músico ou jogador de futebol. Quem ganhou foi o Reino de Deus, a música cristã. Ele é um estudioso da música, é cantor, produtor musical, compositor de vários louvores. Louvores que você já ouviu por aí. Seja muito bem-vindo, Wesley Santos. Obrigado, Lu. Muito bom estar aqui contigo, a toda a equipe. Deus abençoe vocês. Vai ser bacana trocar essa ideia. Amém. Amigo, eu acho que é o primeiro produtor que eu recebo aqui nesse É programa. mesmo? Poxa, que É legal, que mesmo. legal. Então a gente É, tem muita coisa para falar, né? pois é, já recebemos muitos cantores, pregadores, Sim, ministros, influencers, que mas legal. produtor eu acho que nenhum. Então, tô aqui, pronto. Mas, Wesley, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, Ok, contasse pra galera que às vezes conhece sua música e não te conhece, qual que é a sua música, ok. beleza? Bom, eu sou Wesley, sou casado com a Lolo, pai da Tonton e da Maju. 38 anos, fiz parte do Preto no Branco. No Preto no Branco, gravei Eu Te Agradeço, Não Quero Ser Mais Eu, Me Deixa Aqui, e várias outras canções que agora me deu até um branco na cabeça. Depois do Preto no Branco, fui para minha carreira solo, com O Seu Amor por Mim. Deixa eu ver mais o que. O que meu Deus vai fazer, Santo Espírito, acabei de gravar um projeto e por aí vai, tô Gente, caminhando. e antes do Preto no Branco, você participou do Hora Nona, Do né? Hora Nona, isso mesmo, isso mesmo. Eu era garoto, eu costumo falar isso, né? Eu era garoto quando a gente saiu do Carlinhos Félix, a gente começou sendo uma banda do pastor Carlinhos Félix, né? Do Rebanhão e tal. Então, quando o pastor Carlinhos Félix foi para a Europa ficar uma temporada, daí ele dispensou todo mundo, e a gente formamos o Hora Nona. Eu morava em Vila Velha ainda. Daí o Hora Nona durou 7, 8 anos, mais ou menos. E até Eu Te Agradeço, que eu lancei no Preto no Branco, foi primeiro lançado pelo Hora Nona, lá Eu Te Agradeço é atrás. uma composição sua, né? Minha, sim, sim, Você é um sim. grande compositor, viu? Muito obrigado, bondade sua. Na verdade, eu vou acostumando a falar para as pessoas que todas as experiências que eu vou tendo com Deus, eu tento escrevê-las num papel ou em qualquer lugar que seja, e todas as coisas que mais me doem ou mais me trazem virtude ou mais me trazem uma mudança de comportamento, elas vão virando canções. Quando eu tento interpretar isso de uma outra pessoa, trazendo para o meu repertório, parece que Deus faz assim: ah, então beleza, então deixa eu te provar nisso aí para ver se é verdade mesmo, assim. Isso cria até uma luta, porque algumas coisas do que Deus vai deixando com que eu cante, assim, elas ficam bem sérias, sabe? Bem Sim. sérias. E vão sendo travadas, assim, na minha casa, junto com a minha família. Mas Deus tem sido o nivelador disso tudo, sabe? E eu sou muito feliz por isso, de verdade. Eu passo parecido por isso, eu falo que compor é a minha maior verdade ao me expressar. Com Então, certeza. é realmente assim, aquilo que está no fundo da alma da gente que sai em forma de música. Ok, ok, eu acredito muito nisso. Eu acho que eu não consigo inventar uma história. Eu não consigo, sei lá, pensar num personagem, e até um dos fatores que é o qual eu não consigo ter muitas composições assim no bolso. Surgem naturalmente de coisas que eu vou passando, assim. Alguns amigos me pedem, cara, você tem música aí? Eu falo, não tenho. Você tem alguma coisa guardada? Cara, eu não tenho. Justamente por conta disso, assim. Tudo o que eu vou passando, se virar música, se não virar, vira experiência, sabe. Então, é um caminho doloroso, ao qual as pessoas às vezes nem imaginam, né. Os dilemas da vida, o que vai provocando na gente. Mas graças a Deus, Deus tem sido fiel a ponto de manter a gente de pé, sabe. Amém, glória a Deus. Wesley, a gente conhece você como esse cantor fenomenal que você é, não tem como Obrigado, negar, como esse obrigado. compositor também, produtor, mas eu não conheço, talvez algumas pessoas sim, mas eu não conheço a sua história, como que você se Sim, tornou esse cara, como que foi sua infância, de onde que você veio, nasceu em um lar evangélico, conta pra gente. com certeza. Sou filho de pastor, meu pai mineiro, minha mãe mineira também, e foram enviados para Vila Velha para continuar uma igreja lá. Então eu cresci em Vila Velha com os meus pais sendo pastores, eu sou o filho do meio, tenho a minha irmã mais velha que é a Keila, o meu irmão mais novo que é o Marquinhos, e a gente cresceu assim, dentro da igreja literalmente, né, que antigamente
as casas eram construídas ou em cima ou do lado da igreja. Então eu fui criado nesse ambiente todo de culto. Eu não tinha outra brincadeira a não ser jogar bola na rua, correr com os meus amigos e tocar, porque era o que a gente tinha na época. Fui apaixonado por música, sou até hoje, por conta dos meus pais. Minha mãe canta muito bem, meu pai é um músico e canta também, sabe. Então eu cresci nesse ambiente, eh, dividido por conta da timidez, assim, eu sempre fui muito tímido e muito na minha, assim. Minha irmã não, minha irmã já era mais pra frente. Mas eu gostava muito mais de tocar. Então, quando o meu pai começava as igrejas, né, começava os trabalhos que ele tinha, então era o meu pai tocando violão e eu estava lá tocando bateria. E me apaixonei pela bateria no começo. Depois disso, chegou outra pessoa que tocava bateria, eu fui tocar o contrabaixo, para eu não ficar sem tocar. Ou seja, você toca tudo. Conheço um pouco de cada coisa, conheço um pouco de cada coisa. Eu costumo falar que eu sou um pato, assim, né, não corre bem, não nada bem, não voa bem, mas eu Canta bem. conheço bondade sua. Mas olha, é até um outro papo pra gente falar, porque cantar, da música é a parte que eu menos gosto, assim. Eu gosto muito mais de criar, de tocar essas coisas todas, pelo que eu vivi, sabe, pelo que eu vivi na igreja. Inclusive, eu ouvi dizer que cantar foi a última coisa A que última você fez, coisa. né? Sim, a última coisa. Pela timidez também. E nesse processo todo de crescimento, meu pai sempre eu acho que Deus mostrava isso para meu pai, e toda vez antes dele pregar, ele chamava: "Ô, gente, o Wesley vai cantar uma canção, vem cá". E por Meu eu ser muito Deus. tímido, eu ia pra frente da igreja, pegava a guitarra, eu colocava o microfone nessa posição aqui, ó, para que eu não subisse o olhar e olhasse pra igreja. Se eu olhasse, eu ia chorar com certeza, porque eu era muito tímido, sabe. Então, acredito mesmo que meu pai foi, eh, um incentivador disso, sabe, me colocando para cantar. Fui aprimorando isso porque, acho que por ver as outras pessoas cantando e crescendo perto de tanta gente, meu pai sempre foi apaixonado por música, minha mãe. Então, na minha casa sempre tinha muitos vinis, assim, né, Vencedores por Cristo, e eu sempre gostei muito dessa coisa de sentar com meu pai e escutar músicas. Então eu fui gostando dessa coisa toda. Mas cantar realmente foi a última coisa que foi surgindo, sabe. Hoje eu sou mais apaixonado por criar música, de, sei lá, receber ela do jeito que ela nasceu e tentar fazer esse caminho de comunicação. Eu acredito muito que Deus possa ter me deixado me tornar arranjador, produtor, mas eu penso nisso como uma forma até de apoio ministerial para outras pessoas, porque, eu vejo que muitas pessoas hoje pecam em pontos específicos de comunicação, porque a mensagem que eu crio ou a música que eu crio, pode ser que as pessoas não vão entender lá no ponto final, ou pode ser que ela não tenha como se comunicar com muita gente. Então eu gosto, de conseguir fazer esse link, assim. E eu uso até de tudo aquilo que eu fui criado, de conseguir ajudar no ambiente de culto, tocando bateria ali com meu pai, tocando baixo quando o outro chegava, indo gostar mais do teclado. Acho que hoje o instrumento mais funcional que eu tenho seja o teclado, assim. Mas por conta de ter crescido dentro da igreja, sabe. Eh, eu nunca me desviei, nunca precisei disso, mas acredito que eu conheça de perto tudo que o mundo tem para oferecer, sabe. Isso me fez criar uma consciência muito grande de que eu não preciso ir para lá. Eu sei do que tem lá, mas o que eu tenho aqui dentro, que eu fui criado, já são o suficientes para minha vida, sabe. Então, desde Vila Velha, fui crescendo apaixonado por música. Quando meus pais foram para ministrar, para começar um trabalho na região de Minas, eu ganhei uma bolsa para o Conservatório Brasileiro de Música para estudar piano. Estudei piano um bom tempo. Depois, quando a gente volta para Vila Velha, aí sim que eu vou começar a minha vida profissional, né, a nível de ser ganho, tipo, trabalhar para se ganhar. Desde lá para cá eu conheci muita gente, Fernanda Brum, Kleber Lucas, através do pastor Carlinhos Félix, a Baby do Brasil, Marcos Almeida, Lorena Chaves, então eu conheci uma pá de gente, assim, que me influenciou bastante a viver ministerialmente do que eu vivo hoje. E num desses encontros, conheço o Alex Passos, que foi o fundador do Preto no Branco, porque a ideia do projeto era que fosse
rotativo, que fossem 4 caras que tocassem, cantassem e trocassem de instrumento, né. E na época eu estava fazendo uma turnê do Nossa Brasilidade junto com o Marcos Almeida, a Lorena Chaves e a Lil, que era do Simonami. Daí no meio daquelas entrevistas malucas que o Alex fazia, ele viu o show e no final a gente bateu um papo muito bacana, que eu achei também que seria uma maluquice, porque não ia ter como achar essa galera toda. Daí, em pouco tempo, a gente já estava tendo reuniões do projeto, do Preto no Branco, aí Preto no Branco todo mundo viu o que aconteceu, assim, foi um estrondo, nacional, e vi o Preto no Branco e aprendi coisas demais, assim. Mas era totalmente diferente. O que eu queria ser, que era ser músico, para o que aconteceu com o Preto no Branco. E me ensinou muitas coisas, de verdade. Coisas ao qual eu achei que não deveriam existir, coisas que me fizeram entender que realmente eu tinha que encarar como ministério, coisas que me fizeram entender o quanto o meu profissionalismo ia embasar o meu ministério, sabe. Quando a banda antes de terminar, né, você foi o primeiro a sair, né? Foi o segundo, que o Juninho Black saiu primeiro, né. Entendi. Eu fui o segundo a sair. E numa época onde estávamos só eu e o Clóvis. O Preto no Branco foi lançado com o Eli Soares, com o Juninho Black, eu e o Clóvis Pinho, e a gente teve seu irmão, que é a Alane, participando Uhum. com a gente, o Israel Salazar, o Lucão, o Salomão do Reggae, o Vulx e a Gabriela Rocha participando. Então, por último, estávamos eu e o Clóvis como vocalistas, e a gente tinha uma banda de apoio que era o Michel e o Bruno. A gente rodou bastante esse Brasil inteiro aí, fazendo uma festa danada. E o que te fez mudar, de visão para sair, deixar de ser banda e lançar realmente o Wesley Santos com a sua Uhum. carreira própria? Lu, eu fui entendendo muitas coisas, e algumas delas um pouco mais pesadas, assim. Eh, a se tratar de sucesso, que a gente viveu um sucesso muito astronômico, assim. Pra você ter noção, eu não tive lua de mel com a Lolô. Meu Eu Deus. casei, a gente ficou um dia, num hotel, a gente recebeu os amigos em casa, no outro dia eu já estava fazendo mala pra correr, porque as primeiras músicas tinham funcionado. Depois disso, Posso te interromper e fazer uma por pergunta favor, profunda? por favor. Você se arrepende? Sim, sim, mas por eu não saber falar não, e eu nem ter conseguido falar não. Naquela época eu não sabia que ia trazer esse peso enorme até hoje, sabe. Por quê? Porque, eu conheço hoje a minha esposa, mas mesmo que tenha passado esse tempo todo, eu fiz a Lolô passar por algumas etapas que teoricamente não eram muito necessárias, assim, sabe. Aí você vai entender que lá atrás eu queria ser músico, mas eu não achei que, teoricamente, eu ia perder algumas etapas da minha vida. E eu falo etapas e etapas algumas um pouco dolorosas. Eu não fui no casamento dos meus melhores amigos, sabe. Tiveram alguns aniversários da minha mãe, do meu pai, da minha irmã ou da Lolô que eu não estava em casa. Quase que eu perdi os primeiros passos da Tonton. Eu perdi momentos especiais, assim. Eu fiz a Lolô se adaptar a algumas coisas por conta do sucesso, então, pra algumas coisas eu me arrependo sim. Pela imaturidade do momento, de não saber ver o que de fato no momento era mais importante, né. Sim, Isso é sim, isso é muito natural, né, com muita certeza. quase todo mundo que passa por um sucesso muito rápido, que chega muito rápido, Uhum, passa por isso, né. com certeza. E eu posso dizer mais ainda, até pelaquela vontade, até aquele a o A realização do sonho. o arrepiar disso tudo acontecendo e a gente achar que era por uma boa causa, sabe. Cara, olha o que Deus fez com o meu ministério. E o meu maior medo hoje, é o que faz hoje e o que me fez sair do preto no branco foi, sei lá, tentar ver uma cena onde, no juízo final, Jesus pega tudo que eu fiz numa prancheta e olha, e eu tento respaldar tudo isso que eu fiz, e Deus olha e fala assim: "É, mas eu não te pedi nada disso", sabe. Então eu tenho Uau! medo danado disso. O sucesso com preto no branco me fez entender muitas coisas o qual eu não queria, e eu não quero pra minha vida de novo, sabe. Por isso que eu consigo redimensionar a minha vida. Eu estava falando agora lá atrás com o Júlio, que o sucesso ele vai te pedir algumas moedas, e você vai ter que pagar. Se você não pagar, você não vai ter o sucesso.
O dinheiro é uma delas. E a gente que vive do ministério e vive até do lado business da coisa, a gente sabe que hoje para você manter uma música estourada, você vai gastar muito dinheiro. Hoje não tem como, e eu falo com propriedade isso, não tem como hoje você gravar uma música em casa e sem dinheiro nenhum, ela não estoura no Brasil hoje. Então o dinheiro é assim, ele leva um papel fundamental nisso. Quando você não tiver o dinheiro, você vai ter que trocar ele pelo seu tempo, porque isso vai te consumir pra caramba. Mas não só a sua vida, como a gente estava falando agora, consumiu a vida da minha esposa, a vida da minha família. Então, se você não tiver essa moeda para trocar, E aí vem a pergunta, né, vale a pena? é isso, é isso. O dinheiro vai embora, mas os momentos que você perdeu, como é que você vai fazer para gerenciar isso, sabe? Do que eu estava falando, eu não tive lua de mel. A Lulu nunca me reclamou disso. Mas entende que foi uma lacunazinha que eu deixei, Dói aqui. sabe? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, a outra moeda que eu costumo falar é a sua saúde mental. Preto no Branco chegou uma época que a gente já fez quase 32 shows num mês. Meu Deus. Ah, a gente viajava, sei lá, 15 dias ininterruptos. A conta da gente era legal. Mas eu lembro de uma situação que a gente estava voltando de uma cidade para outra, que a gente parou no aeroporto de Brasília e todo mundo acabado, todo mundo morto, e a gente ia ter 2 horas de conexão de um voo para o outro. E antigamente no aeroporto de Brasília tinha muito carpete, né? E você conseguia deitar no chão e dormir. Beleza, a gente chegou, todo mundo assim, escondeu a cara com uma blusa, deitamos embaixo dos bancos assim e a gente foi cochilar. Chegou sei lá, 2, 3 jovens assim que reconheceram a gente e perguntou pra Rebeca, falou assim: "Ah, eles são os meninos do Preto no Branco?" Ela falou assim: "São sim, mas estou muito cansado. Pô, a gente queria tirar uma foto. Pô, será que tinha como e tal?" Beleza, todo mundo levantou. A gente foi, posou assim do lado deles. A gente não, tipo, não tinha outra cara pra poder oferecer a não ser a cara de cansaço. E quando a gente tirou a foto, tipo assim, muita gente saiu meio torto, assim, sabe, pelo cansaço. Esse cara tirou a foto, olhou a foto dele assim, virou pra gente e falou assim: "Poxa, com a má vontade danada, hein?" Mas esse cara não sabe o que que a gente passou, sabe? Não sabe. Mas o que as pessoas imaginam é que a vida da gente vai ser flores, mas não entende o chão que a gente tem que cortar, sabe? Então isso vai doendo pra caramba. Nem sempre a gente tá com a mente 100%. Hoje eu condiciono a minha vida e, graças a Deus, um dos fatores de eu ter saído do preto no branco hoje me condiciona a dizer não e sim para o que eu quero. Quero ir? Não, então eu consigo falar: "Não, eu não vou". Antigamente no preto no branco, não Você podia era ter parte isso. de uma banda, você não podia Ok, tomar uma decisão, né, tipo: ok. "Ah não, nesses 5 eu não vou". Uhum. Não conseguia isso. Por um momento, quando eu consegui bater um pé, assim, de falar: "Não, para isso aí eu não compactuo", a gente teve muito problema com isso, sabe. Eh, Preto no Branco me ensinou que o sucesso não era o que eu queria de verdade. Hoje eu tô muito bem, eu tô muito tranquilo, sabe. Hoje eu consigo entender que, sei lá, o meu ministério, primeiro de todos eles, é ser um bom marido pra Lolô e pai da Tonton e da Maju. Outra pessoa pra poder ministrar, pra poder levar uma mensagem, tem tanta gente, É isso passa aí. tanta gente por aqui, mas ninguém vai conseguir ser pai no meu lugar, sabe. Foi um dos fatos de hoje eu conseguir, balancear a minha vida como ministro, como líder de adoração e como produtor. O produtor, o Wesley produtor, acorda em casa e dorme em casa todos os dias. E o patrão do Wesley produtor e do Wesley líder de adoração é o mesmo, sabe. Então, pode ser que, assim como no preto no branco, eu corra só por conta de uma agenda, de eu permanecer no mainstream, eu falar: "Ah, não, eu tô preocupado com outras coisas hoje", sabe. Então, nessa caminhada toda de preto no branco, eu fui entendendo muitas coisas, assim. E a minha família hoje vem em primeiro lugar, com certeza, sabe. Uau, que profundo isso que você está falando, Wes. Eu acho que isso Obrigado, fica como um obrigado. ensinamento para
todos os ministros de louvor, músicos que desejam viver isso, eu tenho essa mesma mentalidade e eu falo que devagar também é velocidade. Sim, Às vezes a gente quer aproveitar o momento, aproveitar a onda, mata tanta coisa no caminho, com certeza, né, com e certeza. não tem volta. Dá para reescrever algo novo, Ok, mas não dá para voltar naqueles momentos sim, perdidos ou nas feridas causadas, né. Dá para curar a ferida, mas não tem como desferir, né. com certeza. Vão sendo memórias que a gente não consegue apagar mais, infelizmente. E pode ser que essas memórias, essas feridas que a gente vai fazendo na gente ou nas pessoas que a gente tem perto vão sendo totalmente à toa, porque se a gente não consegue discernir o que Deus quer, a gente vai fazendo para quê? Para o nosso bel prazer, é pra gente mesmo. Então acho que hoje conseguir aliar isso tudo, eu acho que tá aí, eu acho que o ministro hoje ele consegue ter uma vida um pouco mais longínqua se ele conseguir ter discernimento do que Deus quer e do que de verdade é o nosso ministério, sabe. Eu acredito que hoje você, sendo mãe, tendo a sua família, você vai conseguir entender: "Cara, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim". Acredito que hoje você como mãe e tendo família, você vai entender o quão valioso é o seu tempo, sabe. Exatamente. Você vai entender que teoricamente, você escolhendo ser família, você não vive mais pra você, sabe. Você hoje tem uma responsabilidade totalmente compartilhada, sabe. E eu não tô falando de função, eu tô falando de escolha, sabe. Hoje eu acredito, na verdade, as pessoas a qual eu vou tentando compartilhar isso, todo mundo entende com um lado muito diferente, assim, porque o Preto no Branco foi um sucesso muito astronômico, mas as pessoas não sabem, assim, o que aconteceu pós Preto no Branco. Porque que a gente sabe é um plano para que se consiga realinhar a parte financeira das coisas, mas as pessoas não vão entender, tipo assim: "Cara, por quê, pra quê e pra onde foi?", sabe. As pessoas não vão entender isso. As pessoas que chegam perto da gente ou chegam perto: "Lu, como é que você tá? O que aconteceu? Por que que vão acontecendo os passos da sua vida?". Eu acho que é assim que a gente vai conseguindo entender que, se não for para honrar o nome de Deus, se não for para levar o nome dele, fazer conhecido, algumas coisas vão perder o sentido. Isso é muito perigoso, sabe. É muito perigoso. E eu não falo só em questão de, eh, banda, preto no branco, é questão da vida da gente mesmo, assim. Se a gente não tiver esse discernimento, a gente perde o fio da meada, sabe. E isso é perigoso pra danar. É muito perigoso. Uau, eu acho que isso ensina muito pra gente, né, muitas pessoas almejam o sucesso, mas o sucesso não vale a pena. O ministério, ele É, vale a pena desde que ele seja ministério, e sim, desde que haja equilíbrio no ministério. sim, sim. E eu sempre tive essa mentalidade, as pessoas nem sabem disso. Eu sempre trabalhei para que eu não tivesse que viver financeiramente do ministério. Uhum, Então eu sempre trabalhei porque eu queria que o meu ministério fosse ministério. No final eu sempre falei isso, o que você uhum. citou aqui. Sempre falei assim: "Olha, quando chegar no final e eu estiver lá em cima, eu não quero sentir que eu usei Deus, Ok, eu quero sentir que eu fui usada por Deus". ok, ok. E muitas vezes hoje, as pessoas querendo a fama, querendo o auge, querendo não perder a grande onda que entraram, Uhum, usam a Deus, ok. né, cantam de Deus, falam de Deus, mas será que estão no centro da vontade de Deus? Totalmente. Isso sempre eu sempre analisei muito meu coração quanto a isso. Ok. Então eu acho que o que você está falando é uma dica que todo ministro de louvor, todo músico tinha que parar e ouvir esse podcast, porque isso é muito precioso e é onde o É, coração se corrompe, né, totalmente. e onde muitos se perdem. Lu, mas eu acho que faz parte de um temor que a gente tem a Deus. Eu acho que a gente não foge disso. Eu acho que não tem como fugir disso. Eh, Se você teme a Deus realmente, você tem medo de qualquer passo possa mudar o rumo, você tem medo que o deserto dure 40 anos. E faz com que você repense as suas escolhas e teoricamente tente entender, quem rege os seus dias, se é você mesmo, a sua vontade, o seu coração, e você está colocando a so vo
aplaca ministério para aquilo que você quer, ou realmente você tenta entender o que Deus quer pra gente, sabe? Porque pode ser coisas totalmente diferentes. Eu posso realmente hoje trilhar um ministério com mais clareza, com mais tranquilidade, no ritmo que eu levo. E eu não preciso correr essa volúpia toda, a qual as pessoas acham que eu preciso correr. Não, mas você tem que ir para tal lugar. Você tem que estar em tal mesa. E isso hoje é pegajoso na gente. Não, você tem que ter network com fulano, com ciclano, tal, 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 tal. Isso é realmente perigoso. Mas para que eu estou fazendo isso? Realmente é porque eu quero? É porque é como manda a cartilha? Ou é porque Deus quer, sabe? Então eu acho que esse pensamento seu, eu acho que faz parte de uma regra de temor a Deus que a gente tem. E a gente consegue entender que as pessoas que não têm esse temor a Deus, quando elas conseguem usar o nome de Deus e legislar por causa própria, isso dura muito rápido, isso passa, sabe? Wesley, o que que causou em você aquele clique de que você precisava mudar? Hum. Hum. Uau. Eu acho que a Lolô, ela é muito culpada nisso tudo, porque hã, não foi o Preto no Branco que realizou meu sonho, né? Foi a Lolô que realizou meu sonho. Acho que Jesus enviou a Lolô realmente com esse viés de realizar meu sonho. Eu sempre sonhei ser pai. Eu era tímido, não gostava de cantar. Preto no Branco foi consequência profissional. E nisso eu acho que Deus usou, o holofote que foi o Preto no Branco para eu conseguir falar das minhas lutas e minhas experiências, que eram as músicas. Mas a Lolô realizou esse sonho que eu sempre fui apaixonado em ser pai. E a Lolô topou de verdade, sabe. Então, de tudo aquilo que eu vivia de sucesso, de Preto no Branco, a Lolô era a que via o outro lado da moeda, e ela que segurava o rojão em casa quando eu Olha, estava que viajando. esposa, viu? É, sabe. E outra, a gente mudou pra Belo Horizonte, a gente tinha 7 meses de casado, sabe. Tirei a Lolô de Vila Velha pra cá, pra Belo Horizonte, ela falou comigo: "Não, eu tô junto, vamos embora", sabe. Então, quando foram acontecendo algumas coisas, assim, que eu acredito que realmente que eram pensamentos diferentes. Eh, a gente tinha alguns pensamentos totalmente diferentes. A gente levava mensagem algumas das mensagens que a gente levavam que não eram minhas. Eh, Que por soavam como suas por você estar envolvido. Totalmente. Uma delas, que são as mais leves possíveis, eu no final de um culto, uma irmã me abraçou, assim, chorando copiosamente, copiosamente. E me abraçou e falou assim: "Cara, eu passei também pelo mesmo que você passou". Eu fiquei tentando lembrar. Com aquela música sua, Não Quero Ser Mais eu falei: "Ô minha irmã, que Deus te abençoe, que ele ainda bem que ele conseguiu provocar em você essa liberdade, essa cura, mas eu não passei por isso". Porque a gente tinha uma música que era Não Quero Ser Mais Eu, que, eh, pela arte e pelo contexto que eh eh podia se entrelaçar, foi dado uma mensagem de um videoclipe que foi a vitória de alguém que conseguiu ter um discernimento de Deus para não procurar a vingança, dado a um abuso sexual. Agora você imagina eu, Wesley, que escrevi a canção, e se não era o mesmo assunto, teoricamente, o que foi propagado era o que eu estava falando, ou era o que passou no YouTube? Foi o que passou no YouTube. A mensagem não era minha, sabe. Uau! Mas são 2 pontos totalmente diferentes. Pode ter sido usado para curar bastante gente com aquela mensagem, ok, Deus abençoe, foi muito bacana. Mas é para você entender onde as coisas vão surtindo. Não foi, eu não pensei nisso, sabe. Então, dessas coisas todas, a Lolô que estava do meu lado quando eu chegava em casa, às vezes, cansado e tendo que abraçar mensagens que não eram minhas, tendo que passar por algumas coisas que realmente não faziam sentido pra mim.
e ela vira pra mim e fala: "Cara, eu tô grávida". Hum. O meu sonho realizando. Como que foi sua reação no momento? Foi pular de alegria? Foi preocupação porque você estava no meio de tudo aquilo e chegou o seu sonho? Ah, não, Lu, eu acho que eu e foi totalmente diferente da reação dela, assim, eu não sabia o que que eu fazia, cara, porque era o meu sonho realizando. E eu sempre falei, eu sonhava Deus me dado um sonho que eu estava numa loja, e nessa loja, eu estava de mão dada com a minha filha, ou meu filho na época. Eu estava de mão dada, e nessa visão, as coisas eram como se fosse ficando um pouco mais claras. Sabe como você está numa sala cheia de fumaça e essa fumaça vai dissipando? E eu conseguia ver o rosto, e era uma menininha. E eu conseguia mais ainda ver que o cabelo dela era tonhonhon, igual o da Tonton hoje, igual o da Lulu. Então, quando ela fala pra mim, isso tudo passou rápido na minha mente, cara, me foi me dando uma sensação de alegria tão grande, que eu não consegui, sei lá, fazer outra coisa a não ser abraçar a Lolô e ela chorando, 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 porque ela sabia da minha vida. E ela sabia que ela ia enfrentar grande parte dessa gravidez sozinha, sabe. Olha onde eu coloquei a Lolô, sabe, olha onde. Então dentro disso, cara, eu fui começando a dar muito mais valor, assim, para o que a gente queria viver como família. Ao passo de que as coisas foram perdendo o controle, e ao passo que eu fui desgostando de muita coisa, eu comecei a entender, cara, que eu podia estar atrapalhando ao preto no branco, ao que eles achavam que era a mensagem central deles, sabe. E isso, numa reunião que a gente teve, eu falei assim: "Cara, então acho que é melhor ficar por aqui". Não por não concordar com o que vocês acham, porque eu acho que vocês podem ter base bíblica para viver o que tudo que vocês estão passando, que vocês querem viver, tanto financeiramente, como ministerialmente, como, palavra, como sei lá, isso aí, cara, eu não vou discutir com vocês, mas pode ser que eu seja um Jonas aqui dentro desse barco que é o preto no branco, e essa tempestade toda tá vindo para engolir esse barco todo, então eu acho que é mais fácil vocês me jogarem aqui na água e prosseguirem. Vambora que eu consigo, ter paz nisso tudo. Lu, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, assim. Uau. Embaraçosa, embaraçosa. Porque quando eu falo com a Lulu, eu falo: "Gata, eu vou sair. Eu não aguento mais isso". A gente estava num momento onde o preto no branco estava estourado. Na época a gente estava rodando com a Me Deixa Aqui, que a gente tinha gravado com a Priscila Alcântara, e, sei lá, milhões de visualizações, agenda lotada, a conta da gente, a gente vivendo, assim, extraordinariamente bem, Você abriu mão de tudo. tudo pra ter paz, pra ter paz. E pra realmente fazer sentido eu viver com a minha família, sabe. E não doeu, porque a Lolo virou pra mim e falou: "Cara, se Deus trouxe a gente até aqui, ele vai levar pra outro lugar". E naturalmente isso aconteceu, sabe, naturalmente. E eu não me arrependo, assim, ponto algum, ponto algum. Sei que Deus poderia ter feito muito mais com o preto no branco e com a nossa disposição. Mas se ele escolheu fazer isso aqui, eu sou muito grato ao Alex, muito grato à Jennifer que eu encontrei aqui pelos corredores, que a gente tem uma amizade até hoje, que foi muito bacana o tempo que a gente passou nisso. A todos os meninos, Clóvis, Juninho, Alex, Eli, que a gente tem mais contato, Israel, a todos, 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 Dirvan, Rebeca, todo mundo que trabalhava com a gente no escritório. Mas eu sei que foi um tempo de Deus que me ensinou muitas coisas. Eu aprendi muito com preto no branco. Mas teve um tempo onde eu tive que optar por hoje eu ter o meu sim e o meu não na minha mão, sabe. Eu já consigo falar sim e não pra muita coisa, sabe. Acho que foi nesse tempo que eu consegui atinar, falei assim: "Cara, é isso que eu quero", sabe. Eu tive a sorte de ter Deus abençoando o meu caminho. Esse foi o ponto chave, sabe. Uau! E qual que foi a relação da Lolô com essa nova fase da vida de vocês, né, agora você como Wesley, Sim. Foi botar a mão na massa e a gente teve que trabalhar. ela passou a te ajudar nisso, né? Sim, totalmente. Porque antes na verdade, o preto no branco ele já tinha uma estrutura muito grande, então a Lolô, a parte dela, o ministério dela era a Tonton a nossa casa, cuidar de mim e tal, essas coisas. Quando a gente sai, eu falo: "Gata, agora nós 2 e vamos embora". A gente entendeu essa coisa toda de ministério sermos nós, assim, então não existe,
ah, Wesley Santos. Wesley Santos é um plural hoje que se engloba Lolô, Tonton, Maju e vambora, sabe. Naquele momento que eu vi a Lolô abraçando e a gente indo pra guerra mesmo, que a gente estava não sozinho, porque a gente não faz nada sozinho, mas a gente era responsável por tudo, toda e qualquer decisão que a gente tomasse, assim, a coisa ganhou um sentido muito mais bacana, sabe. E eu faria tudo de novo, faria tudo de novo, faria tudo de novo, assim. A gente teve muita gente do lado, a gente teve a ajuda de muitas pessoas, a gente teve a ajuda. Eu saí do preto no branco já de mão dadas com a Sony, né, que era uma gravadora, e eu continuo na Sony até hoje, com uma, assim, uma gratidão enorme, sabe, com um respeito, assim, a gente, e o mesmo carinho que eu tenho pelos meus amigos é o mesmo carinho que a Sony tem comigo. Claro que a parte boa, que lá eles falam sobre números, mas os números não atrapalham o que eu e a Lolo a gente pensa como ministério, sabe. Não interferem nisso. Eles amplificam isso, sabe. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então, a Lolo nisso tudo, ela exerce um papel fundamental. E eu sempre falo para as pessoas, hoje a Lolo, ela é a principal responsável por que o Wesley seja respeitado, sabe. Porque, tem fases, eu acho que quando você decide se casar, você passa de ser menino. Já percebeu isso? Você Sim. passa de ser de uma menina para uma mulher quando você Quando casa. você tem filhos, depois você já passa por uma outra etapa. É isso, sabe, é isso. Então, a as ondas de maturidade, elas vão crescendo através disso, sabe. Então, eu vi isso acontecer lá em casa. E a gente sabe que aconteceu por conta de decisões que a gente foi tomando. Então, toda e qualquer decisão que a gente tem na nossa casa, ela é tomada em conjunto mesmo. E não tem mais onde eu olhe assim e falo assim: "Ah, meu nariz está apontando para lá e ponto". Porque se eu não tiver apoio, eu vou acabar fazendo sozinho. E E você vai gerar uma divisão dentro do seu próprio lar. eu não preciso disso. Eu não preciso disso, sabe. Então, hoje a gente foi entendendo que realmente o primeiro ministério da gente, a nossa família, vai ser e vai continuar sendo. E isso me faz entender hoje e ganhar força, sabe. Eu sou muito político. Eu sou muito, boa praça com todo mundo. A Lolo não. A Lolo é uma leoa, e ela consegue sentir o cheiro das coisas, assim, com uma rapidez, assim, e proteger tudo que a gente tem, assim, com uma rapidez tão grande, que em alguns pontos eu tive que ouvir depois, quando aconteceu, assim, problemas enormes, dela olhar pra mim e falar assim: Eu te falei. "Não foi por falta de ter te avi po não foi por falta de aviso, eu te avisei". E isso tudo pra mim é muito maravilhoso, sabe, porque é um equilíbrio. E nada melhor do que isso pra gente poder ter, assim, essa ciência do que faz, do que não faz, sabe. Eh, Hoje a minha casa vive desse ministério, e a gente vive desse ministério porque a gente trabalha por ele, sabe. Eu vivo muito feliz, de verdade. Vivo Amém, muito amém. feliz. Isso é muito bom de ouvir. A gente ouve uma maturidade de você e até aprende, assim, então isso é Amém, que muito bom. legal, que E foi legal. com isso que veio que aflorou, né, porque já existia, o lado do Wesley produtor, porque você Sim, entendeu que essa era uma forma de sustentar a sua casa, de prover para sua casa, um trabalho muito digno, algo que você é bom, que você sabe fazer e que você não precisava estar na estrada e comprometer seu tempo com a família. com certeza. Conseguir ajudar outras pessoas, conseguir, eh, ganhar a minha parcela de participação no ministério de outras pessoas, já que eu não estava querendo mais ir. Eu impulsionava quem queria, e isso faz parte, sabe. O Wesley produtor consegue dormir em casa, acordar em casa, consegue levar a Tonton pra escola, a Maju começou a ir pra escola hoje, Que foi uma festa, gracinha! Lolo ficou toda sentida porque ela não deu nem tchau, entrou pra dentro da escola e foi embora. Não estou preparada para essa fase. Vai chegar, e você vai ver. E tomara que chegue rápido, sabe, porque isso é muito legal, é evolução. Então, hoje, com as pessoas que eu trabalhei, que eu sou muito feliz por conta disso, e eu consigo ver essa parcela do Wesley impregnado, assim, nem que seja 5% no ministério de cada pessoa. E eu acredito que seja meu ministério também, sabe. E eu volto a falar, assim, o Wesley cantor é o que eu menos gosto, sabe. O Wesley que pensa música, que cria música, eu acho que ele consegue ajudar mais pessoas. E eu tô aqui pra isso. Financeiramente pra mim é maravilhoso. Porque eu tô em casa, estresso menos,
eu fui entendendo que, antigamente, quando eu estava com preto no branco, eu podia viajar 15 dias, voltava para casa, no primeiro dia, dormia em casa, eu já estava bem, conseguia, viver uma vida normal. Hoje, com 38 anos, eu viajo um dia, demoro 2 dias para desestressar dessa coisa toda. E Lu, a gente sabe que a gente viaja 48 horas para ministrar 40 minutos. E nem sempre é confortável como a gente acha. Nem sempre o hotel e graças a Deus que é um hotel às vezes, né, graças a Deus, às vezes é um hotel, nem sempre ele tá, legal para receber a gente. Eu costumo falar que todo mundo é apaixonado com café da manhã de hotel, Uhum, mas quem viaja muito, como a gente viaja, gente, tudo que você quer é o café da manhã de sua casa. uhum, Tudo que você quer é o sofá de casa. Você não tá uhum. nem aí para o café da manhã do hotel, porque Totalmente, totalmente. tudo que você quer é ir embora o mais rápido possível, você Sim, não, né, e o cansaço é tão grande que você não quer também, essas coisas que encantam os nossos olhos quando a viagem é de férias, não fazem sentido quando isso compromete sua família. com certeza, com certeza. Passei um aperto para entender isso, porque a a linguagem do amor da Lolô era tempo de qualidade. E tempo de qualidade, eu em casa, voltando do evento, era estressante. E tempo de qualidade para ela seria eu sentar na mesa e conversar com ela, coisas simples, conversar. E eu estava tão antenado na vida profissional, e o meu TDAH batendo com uma forma tão estrondosa, assim, que eu não conseguia, sabe, 2 frases. Imagina isso, sabe. Então, o aspecto psicológico da minha casa, ele foi sendo contornado por conta disso, sabe, que eu entendi realmente que a Lolo gostava do que ela precisava e o que eu estava ali para suprir isso mesmo. Então, é até esse fator de hoje, de eu não precisar de sair, o aspecto de quando eu abro o portão da minha casa e entro, isso traz uma paz enorme para mim, pra Lolô, para as meninas. Eu já cheguei numa fase onde, eu saía de casa para viajar, Tonton não comia. Hoje é a Maju não come, não dorme, se eu não voltar para casa, sabe. Então, a divisão do Wesley produtor com o Wesley artista foi ganhando um pouco mais de força por conta disso. Eu consigo ser mais presente, assim, de verdade. Amo minha igreja local, hoje eu faço parte da igreja da família, ah, amo estar na igreja, sabe. E como é um campus novo, hoje a gente se reúne, o auditório está em reforma, a gente se reúne numa salinha pequena. E a gente consegue ver todo mundo e ter o tato disso, sabe, de cumprimentar todo mundo. Quando um falta, a gente sabe quem faltou, porque a gente senta no mesmo lugar. Então, o Wesley, produtor, me fez com que eu gostasse disso e supriu financeiramente para que eu não precisasse de ficar nessa maluquice toda. Consegui trabalhar com grandes amigos, com grandes nomes, a Ariane, Samuel Messias,Eixla, tô tentando lembrar os nomes, tá? Fernanda Brum, Rebeca Carvalho, Kemily, hã, Damares. Nossa, gente, vai faltar, eu sei que eu vou esquecer de uma par de gente aqui. O Troféu, Gerando Salvação, enfim, uma pá de gente, assim, sabe, que eu consegui abençoar com essa partezinha que Deus me deu, sabe, para que eu não precisasse ficar nessa correria toda, nessa maluquice do vai e volta, vai e volta. E uma outra maluquice que as pessoas não acham, e acham que a gente não passa, é o perigo que a gente corre da estrada, sabe. E querendo ou não, a gente vai querer voltar rápido para casa. Então andar 160, 180 vai ter um belo motivo, que é: "Cara, eu preciso de voltar para casa". E a gente não percebe o quanto a gente está acelerando para voltar e acham que isso não é perigoso, sabe. É. E é totalmente perigoso, Meu pai sabe. fala: "Quem vive na estrada não é se, é quando", É porque isso você aí, tá todo dia na estrada. é isso aí. Então eu lembro que os primeiros conselhos do meu pai, quando eu comecei a viajar muito, ele falava assim: "Filha, vai mais de avião, Uhum. porque quantos aviões caem por dia?" Ok, Ele falava: "Mas quantos carros batem?" ok. E aí aquilo sempre me pegou muito, só que eu também com essa visão muito de eu tenho um coração muito pelo chamado, eu quero ir onde o Uhum, povo não quer ir. uhum, ok. E aí muitas vezes a gente chegava na eu ia de avião até o aeroporto mais próximo da cidade que eu ia e depois a gente tinha que pegar uma estrada Sim, de carro, mas realmente, as pessoas não pensam nisso. ok. As pessoas querem estar naquela
ministração daquele dia. E às vezes, não falo num tom de crítica, porque é o que a gente faz, a gente ministra, mas às vezes sugarem tudo que a gente tem e não pensa que por trás tem uma pessoa que tem uma família, que está buscando, que Com está certeza, exausta. com Eu certeza. eu me lembro muito bem de um dia que eu fui ministrar, não era nem numa agenda não, não era em outra igreja, era na minha igreja. E ninguém sabia, eu estava doente. E eu estava ministrando em cima do púlpito e de repente eu passei muito mal, eu passei mal mesmo, assim, que eu deixei o microfone cair, corri para dentro da salinha e meus pastores sabiam. A Isa, o Flavinho saíram correndo atrás de mim, eu quase desmaiei dentro da Uau, salinha. uau. E e ali eu passando muito mal, o Luiz, que é meu, braço direito e esquerdo no ministério, saiu correndo, ele deixou o baixo, saiu correndo, foi para lá, e eu passei mal, assim mesmo, de verdade. Sim. E eu lembro que eu não conseguia nem dirigir, eu não conseguia nada, e aí o Luiz falou assim: "Olha, alguém vai com o meu carro, eu vou com o carro da Lu e vamos levar ela em casa ou vamos levar ela no hospital se ela não Uhum, melhorar". uhum, E eu estava saindo da igreja, e no que eu estava saindo, eu estava com o semblante fechado, porque eu estava muito passando mal, e andando, assim, desesperada para o carro, no meio do culto, assim, porque eu precisava ir embora, ou eu ia desmaiar ali, ou eu ia para né. E naquele momento que eu estava indo, uma menina me parou e falou assim: "Tira uma foto comigo?". uhum. E eu lembro que eu estava passando tão mal que eu não consegui nem falar não com ela, eu não consegui expressar, eu só fiz assim, e saí andando. Uhum. E aí eu lembro que logo depois essa menina me destruiu na internet. Me destruiu, que eu era metida, que eu não quis falar com ela, que eu nem olhei na cara dela, Uhum. que eu saí no meio do culto, Ok. né. Mas na realidade ela não sabia o que estava acontecendo e nós passamos por isso direto. As pessoas não querem saber o porquê, pra quê, não. Hoje eu vou entendendo, e é um dos fatos hoje, eh, eu tenho meu Instagram muito abandonado, né. Assim, eu não ligo, não ligo, de verdade. Tem hoje uma equipe que cuida e cuida muito bem do Instagram, porque eu não, sei lá, eu não tenho tempo para alimentar o que as pessoas acham ou que elas querem conhecer de mim, sabe? Porque elas não querem me conhecer, elas querem o Wesley Santos. E se você não for o Wesley Santos que elas esperam, elas vão falar mal de você. Vão falar mal pra caramba. Do mesmo jeito que essa menina, ela podia ter perguntado: "Oi, Lu", são perguntas básicas. "Tudo bem, Lu? Você entendeu? Tudo bem? Mas não, tira uma foto comigo. Eu não quero saber se você tá bem. Se você tá passando correndo, porque você não tá se aguentando ali, não me interessa como você tá. Eu quero o que eu preciso, é a foto. Se você não me dá o que eu preciso". Então isso me fez ter um pouquinho de aversão ao Instagram. Eu não ligo de verdade, Lu, não ligo. Porque eu entendi isso, porque eu entendi isso. As pessoas só querem o que elas esperam de você. Se você não for a pessoa que elas esperam, elas vão falar mal. Porque eu acho que se ganha uma coragem muito grande, né, quando eu tô aqui, ó, por trás do meu telefone. Mas tete a tete, isso aí não acontece. Eu acredito realmente que quando você passou correndo pro carro, ela pode ter, tipo assim: "Nossa, deve estar acontecendo alguma coisa". Mas quando ela chega, sei lá, no no escudo dela, que é o Instagram e essas coisas todas, e vai falando, cara, ela vai ganhar tanto apoio naquilo ali, de pessoas que teoricamente somaram alguma coisa que elas, sei lá, pensaram sobre você, que aquilo ali vai virando uma verdade momentânea, sabe. Então para isso o Instagram, assim, eu tenho uma preguiça enorme quanto a isso, sabe. Porque as pessoas que me conhecem vivem perto, sabe. Do mesmo ponto que eu já vivi perto de muitos amigos mesmo, assim, que eu entendi que não eram meus amigos ao qual eu achava. A gente não tinha essa troca, na verdade a gente estava doando, 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 e não tem problema nenhum. A partir do momento que a gente vai entendendo que se não tiver realização para essas pessoas, você não vai prestar, então isso aí pra gente começou a doer pra caramba. E foi isso que fez a gente redimensionar pra caramba quem participa da vida da gente.
E a gente não precisa de muita gente participando não, pra gente tá legal, as pessoas que a gente já tem por perto, porque a gente prioriza muito mais a nossa sanidade mental, o nosso ministério, que é a nossa casa, do que até ser conhecido por mais pessoas, tá. E teoricamente hoje você vai entender, assim, hoje com a chegada do Júlio, com a chegada do Davi, você vai entender que seu ministério ganhou outra forma, uma forma totalmente menor do que você achava. Uma forma totalmente mais protetora do que você achava. E que eu lá atrás, o meu sonho era ser músico, meu sonho não era ser famoso. Não, porque eu tinha maior medo disso, eu tinha maior vergonha disso. Então, Deus vai realizando os meus sonhos e vai deixando com que realmente eu vá entendendo que o meu sonho é totalmente diferente do que eu previa de sucesso, sabe? Eu acho que muitas pessoas não vivem ou não têm tempo de viver isso que a gente vai vivendo, para que a gente vá, sei lá, montando um modus operandi hoje, sabe, Lu Alone, casada, mãe e pastora, líder, e o modo ao qual, reajo às coisas, sabe. Eu realmente é o que você falou, eu adaptei a minha quando eu casei, quando eu era solteira, eu viajava muito. Uhum. E já com o pé no freio, não muito igual a você, porque teve Sim. uma época, eu lembro direitinho, que a gente marcou 29 ministrações no mês. Uau. E eu tinha aquele sonho de: "Eu tô ganhando todo mundo pra Jesus, a gente tem Uhum. que ganhar todo mundo pra Jesus e tal". E aí, no dia que eu marquei 29 ministrações no mês, meu telefone tocou, era a Nívia. E a Nívia virou e falou assim: "Menina, eu te amo demais, eu gosto demais de você. Você quer acabar com o seu ministério?" E eu falei: "Que tá acontecendo?" Ela falou assim e ela me falou algo que minha vida nunca mais foi a mesma. Ela falou assim: "Você é uma mulher de Deus", ela falou comigo, "mas você tem que decidir. Você quer fazer tudo rápido e acabar, porque você não vai cansar, você vai se exaurir, você vai perder o propósito, Uhum. ou você quer ter um ministério duradouro que de fato faça diferença no reino?" Sim. Ela falou assim: "Com essa quantidade de agenda, você não tem tempo para buscar Deus, Ok, e copo vazio não derrama nada." ok. Aquilo para mim, eu nunca mais fechei Uau, ministração daquele jeito. uau, ok. E aí eu lembro que então aquilo já reduziu muito. Depois que eu casei, eu entendi que o meu primeiro papel era esposa. Sim. E meu marido, jogador de futebol, já viaja, Uhum. então como que eu conciliava? Eu peguei as datas de jogo que tinham do campeonato, então quando meu marido estava fora, eu estava fora, quando ele estava em casa, eu estava em casa. Ok, ok. E aí o povo podia falar: "Ah, mas é fulano de tal da igreja X na", eu falei: "Meu marido tá em casa?". "Não", porque eu entendi que eu precisava administrar. Sim, E aí agora que o Davi nasceu, a gente olhou e falou assim: "Ei, espera aí, agora é Júlio e Davi, então sim, é menos ainda", com certeza. né. Então a gente realmente tem essa eu até falei em outro podcast, eu aprendi que devagar também é velocidade. Sim, sim. Então Você ficou triste com isso? não, eu me senti exatamente onde eu tenho que estar. Isso te atrapalhou em alguma coisa? Não, ao contrário, isso me traz paz Tá dentro do meu vendo? relacionamento, né, isso me traz paz na minha casa, É e isso. eu aprendi exatamente esse ano foi o primeiro ano, eu acho que em uns 10 anos que eu não fiz carnaval, não fiz Uhum, ministração de carnaval. uhum. E carnaval era a data que a gente mais viajava, né, Sim. eram muitas ministrações dentro dos poucos dias, Uhum. né, a gente ia em muita igreja e eu tinha esse foco mesmo, tipo assim, falando assim: "Gente, carnaval o inimigo trabalha demais, então a gente tem que ir para fazer a diferença e tal". Só que eu estava grávida do meu filho, e eu ia colocar ele em risco, eu ia colocar minha família em risco, eu não deveria pegar esse avião, e chegando pedido de agenda, todo mundo: "Você não vai fazer?" Eu falei: "Não". E aí o povo Você é falou assim: louca. falou assim: "Mas você não vai abençoar essas igrejas? O inimigo tá solto". Eu falei assim: "Mas nessas igrejas, tem outros ministros que podem ir no meu lugar, Sim, mas para minha família, para o meu filho que tá dentro de mim, só eu posso". ok, ok. Então acho que a gente tem que e falando em família, deixa eu mudar de assunto, mas Sim, ainda é dentro do mesmo assunto. sim. Ok. Essa foto linda, maravilhosa, Pois é. a gente pede sempre para o convidado escolher uma foto importante, e Uhum. você escolheu essa foto linda, e eu queria saber por quê e o que que ela tem de tão significante para você. É o meu ministério, de tudo aquilo que a gente tá falando agora, né. Eu acho que Deus me fez pra isso aí, ó.
Esse é o meu ministério, assim. Família bonita, né? Obrigado, obrigado. Olha o sorriso da Tonton, cara. É muito bom. Eu amo ser pai, eu amo ser marido, eu amo ser filho, eu amo ser irmão, eu amo ser primo, eu amo ser amigo. E Ser de verdade e intencional. de verdade, assim, eu gosto disso, sabe. Mas eu acho que eu sendo efetivo nesse ministério aí, as outras coisas elas podem acontecer até com uma calma maior, sabe, uma calma maior. Porque eu acho que é isso aqui que vai embasar todo o resto da minha caminhada, sabe. Eu acho que as pessoas, sei lá, se quiserem com que eu esteja em algum tipo de agenda, se isso aqui não tiver em paz, se isso aqui não tiver pleno, não vai adiantar nada. Eu vou ser um copo vazio, sabe. Eu vou ser um copo vazio. E é aí onde eu encho o meu copo, ó. É aí que é por isso aí que eu trabalho, é por esse ministério aí que eu tô vivo, e esse ministério eu acho que vai me fazer chegar no céu, eu acho que Deus olha pra mim e fala assim: "Então pode entrar", sabe. Eu sou continuação dos meus pais. A Tonton e a Maju são continuações minhas e da Lolô, sabe. Então, é pra isso aí que eu tô vivo. Acho que não tem nada que justifique hoje mais, assim, o Wesley Santos do que esses quatro seres aí unidos, assim. Então, você vai arrumar uma briga danada comigo se ferir esse ministério aí. Agora, quanto ao Wesley Santos, o Wesley é isso, o Wesley é aquilo, o Wesley canta desafinado, o Wesley não sabe fazer tudo bem. Agora, você nunca vai ouvir de mim que eu sou um mau pai. Você nunca vai ouvir de mim que eu sou um péssimo marido. Você nunca vai ouvir de mim que eu sou um péssimo amigo. Nunca vai ouvir, de verdade. Porque eu acho que esse aí vai vir primeiro, sabe? Do mesmo jeito que eu sei que hoje pra você isso aí vai fazer muito mais sentido do que cantar, escrever, ir, produzir. Não, esse é meu ministério, sabe? Por isso que essa foto tá aí. Acho que é a foto mais importante da minha vida. Agora que a gente já decidiu, assim, parar, né? A Lolô, ah, pra gente 2 menininhas tá bom. Porque a gente foi numa igreja, Assembleia de Deus, e o pastor falou pra mim: "Wesley, tô vendo você de mão dada com 3 meninas". Então tá, 3 meninas, a Lolô, Tonton e Maju, tá bom. Ou são 3 filhas. E a gente ficava nesse impasse, né. "Pô, vamos tentar um menininho?" Aí a Lolô fala pra mim: "E se vier uma menina? Você vai se contentar?" Aí eu falei assim: "É, tá bom". Aí a gente tá contente, assim. Nessa foto agora tá faltando só um cachorrinho aqui no cantinho que eu tô tentando convencer a Lolô, se Deus quiser, sabe. Sabe, eu lembro você falando que se mexer com a sua família, eu lembrei Uhum. do meu pai um dia, eu tinha um golden retriever, né, um cachorro, e esse cachorro era tranquilo, era manso, era de Uhum. boa, fazia qualquer coisa com o cachorro não estava nem aí, as Sim. crianças montavam no cachorro não estava nem aí, tudo o cachorro estava nem aí, estava tranquilo, Uhum. né, podia irritar o cachorro, ele não estava nem aí. Um dia, e eu era apaixonada com esse cachorro, um dia vem um coati na minha casa, Uhum. tinha coati perto, tinha Uhum. mata, Uhum. vem um coati, parte pra cima de mim. Quando o coati veio pra cima de mim, esse golden destruiu o coati, Vai. que eu nunca Sim. vi, destruiu. Aí meu pai falou: "Achei a minha definição, eu sou um golden retriever, Ok. não me pode É isso mexer aí. comigo, mas não mexe com a minha família É não". isso aí, é isso aí. Cara, eu vou virar um bicho. Hum. Eu vou virar um bicho pra protegê-las, assim, sabe. E isso que é o mais gratificante ainda, sabe. Eu vou entendendo que vai fazer com que minha vida seja feliz, de verdade. Eu acho que eu quero chegar, assim, sei lá, a uns 60, 70 anos e ver as filhas da Tonton, os filhos da Tonton, os filhos da Maju, e eu conseguir chegar, assim, sentado com a Lolô, Lolô vai estar bonitona ainda, né, e olhar pra ela e falar assim: "Ó, tá vendo o que a gente conseguiu fazer? Olha, a gente conseguiu chegar". Eu acho que esse é o sucesso da vida, sabe. Amém. Eu costumo falar isso com a Lolô, que eu acho que pode ser a dor do meu pai e da minha mãe. Eles são separados hoje. Minha mãe tá quietinha, não casou de novo, mas meu pai casou com a Tetê, a gente ama a Tetê pra caramba, de coração. Mas hoje eu acho que é uma dor do meu pai e da minha mãe hoje de ver a mim e as minhas filhas, a minha família, a minha irmã e o Miguel, o Marquinho hoje, e não poder um compartilhar com o outro, de falar assim: "Deu certo", sabe. Porque eles não são amigos mais, eles têm uma convivência. E hoje, graças a Deus, essa convivência é amistosa.
Mas sabe, de hoje chegar no final da vida, meu pai tá com 65, minha mãe fez 60 agora. De hoje não poder um compartilhar com o outro com afetividade, falar assim: "Ah, a gente conseguiu, tá vendo, ó, os meninos, a gente É, fez isso junto", sabe, isso é uma dor que eu não quero passar. Eu acho que eu consigo chegar com a Lulu, sei lá, até os 70, 80 anos e vir falando assim: "Ó, tá vendo, deu amém, certo, amigo, é o nosso ministério", sabe. amém. E Deus vai dar essa graça pra gente, com certeza. Amém. E você que está em casa, que ouviu todas essas pérolas preciosas que o Wesley falou pra gente, eu quero terminar te dando um conselho. Valorize a sua família. É isso. Coloque a sua família como prioridade. Analisa, para essa semana e olha todas as suas atividades, o que você tem feito, ao que você tem se dedicado. Como Wesley mesmo falou, a gente sabe que existem os desafios financeiros, existem muitas vezes as necessidades que a gente rala tanto para poder dar o melhor para a família e isso é digno. Mas às vezes a gente está se perdendo em alguns lugares que a gente poderia abrir mão, que a gente poderia trocar o nosso foco, que a gente poderia se esforçar em outro lugar, sabe? E talvez a sua família está precisando de você. E meu conselho é volta para casa. Volta a amar sua família com intencionalidade, com presença, com amor que não substitui com outras coisas a não ser com você estar ali de forma intencional pelos seus. Analisa também o coração de quem está ao seu redor, às vezes no nosso estresse, na nossa correria, na nossa vida e tantas necessidades, e até mesmo a financeira. A gente começa a enxergar só o nosso cansaço e do ponto de vista do nosso cansaço e não consegue enxergar que talvez estamos ferindo outras pessoas que não queríamos ferir. Então, volta para casa, realinha a sua vida se necessário e que esse podcast tenha servido de aprendizado para você que está assistindo até aqui. Muito obrigada Wesley. Agradeço, Lu, de verdade. Estou à disposição sempre que precisar, viu. Deus abençoe você e sua casa. Obrigada, você também. Um Amém. beijo para suas 3 meninas. Obrigado, obrigado, obrigado. E até o nosso próximo Gloricast. Eu te espero aqui, tanto na Rede Super como no nosso canal do YouTube. Espero você para o nosso próximo programa. Até mais!